É urgente, é break news, é pra quebrar tudo. Então segura até o final. E bora lá direto pro vídeo. A crise não desescalou, tá? A coisa, na verdade, azedou ainda mais. Porque agora vai ser um teste da paciência do próprio Davi Alcolumbre. Dito isso, para o futuro dessa indicação, é melhor que tenha sido adiado, como disse o nosso grandíssimo amado mestre Couto. Por quê? Porque não tinha ambiente agora. Eu estava conversando com um aliado do Davi Alcolumbre e ela me disse, ele me disse, Daniela, o Lula não ligou para o Alcolumbre até hoje. E olha, Lula hoje vai para Pernambuco, depois vai ao Ceará. Então isso seria no final da semana, hipoteticamente uma conversa, mas ainda não tinha nada marcado. Então, assim, o Palácio do Planalto realmente estava querendo ganhar tempo. No fim, agora, o Davi falou, eu não vou ficar refém do tempo deles, o tempo é meu. Ele se assenhora do tempo novamente. Desmarca o calendário, se assenhora do tempo novamente. Mas, de todo modo, abre-se aí uma pequena avenida para que as conversas entre ele e o presidente Lula voltem a acontecer. Um escândalo aqui na Câmara. O relator do caso da Carla Zambelli acabou de pedir arquivamento do caso. Não quer caçar a deputada Carla Zambelli. Olha que escândalo. O Conselho de Ética já absolveu o Eduardo Bolsonaro e agora estão querendo ir no mesmo caminho da Carla Zambelli, que tem 2 condenações em trânsito julgado, que está presa no presídio da Itália. É a bancada de foragidos. Olha, aqui o erro foi total, porque a mesa da Câmara tinha obrigação de declarar a perda imediata do mandato da Carla Zambelli. Foi uma decisão judicial. Estava no acórdão da condenação. Nós estamos entrando agora com mandado de segurança, pedindo ao Supremo que determine o afastamento dela, porque está havendo descumprimento de ordem judicial. Aí depois eles reclamam que a gente entra muito no STF. Isso aqui é um escândalo, gente. Pelo amor de Deus, olha, desculpa a minha revolta, a minha indignação. É que agora nós temos isso, uma bancada de deputados foragidos aqui no parlamento. A defesa de Jair Bolsonaro também havia pedido que um fisioterapeuta fosse autorizado para vir aqui acompanhar, mas Moraes negou. Esse pedido, disse que a entrada do profissional precisava de uma indicação específica, que fosse detalhado o tipo de tratamento. Os advogados justificaram a entrada do profissional, dizendo que se faz necessária para que possam dar continuidade ao acompanhamento especializado da condição clínica do ex-presidente. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o judiciário brasileiro sofre ataques contínuos porque se tornou, segundo ele, o mais forte do mundo. Vamos ouvir. Se nós formos nas redes sociais, e eu juro que eu não vou falar mal das redes sociais, mas se nós formos às redes sociais, é inegável a tentativa de deslegitimar o Poder Judiciário. Não foi só em relação à Justiça Eleitoral, é em relação a todo o Poder Judiciário. E isso não só no Brasil, isso no mundo todo. Mas por que no Brasil isso foi mais forte? Porque o Poder Judiciário no Brasil é mais forte. Não há no mundo um Poder Judiciário tão forte quanto o Poder Judiciário no Brasil. Eu vou dizer algo para vocês que os deputados já sabem, mas vocês talvez não saibam. E não sei se era para saber, mas vão saber. O Paulinho da Força está, durante todas as reuniões, com a presença do presidente da Câmara, ele fica no WhatsApp, e eu espero retirar essa bosta desse WhatsApp do Alexandre muitíssimo em breve, mas ele fica no WhatsApp durante as reuniões, consultando o Alexandre em tempo real, perguntando se ele aceita ou não as condições discutidas pelos deputados. O Alexandre é o poder moderador do Congresso Nacional. Em tempo real, com o Paulinho da Força no WhatsApp. Vejam o grau de vergonha que se tornou o parlamento. E se Alexandre de Moraes quer e aceita a votação de uma dosimetria, você acha que um projeto com o aval dele vai nos ajudar em alguma coisa? Não tem como, eu não posso aceitar isso. Se eu aceitar isso, eu não me interessa o que nenhuma liderança pense a respeito. Nenhuma. Eu não me sujeito a nenhuma liderança nesse caso. Porque no momento em que eu aceito isso, eu abraço a visão do Tarcísio de que o Alexandre não deve ser enfrentado, que a gente deve se juntar a ele. E isso, vocês me desculpem, só por cima do meu cadáver. Só por cima do meu cadáver. Desde a Justiça Comum até a mais alta Corte Constitucional, tá tudo tomado, tá tudo aparelhado.
Essa é a cultura da impunidade, da venda de sentença, das decisões combinadas. É um ajudando o outro. Mas você pensa que as coincidências do caso Vorcaro acabaram? Claro que não. Vejam, só hoje, o Toffoli, só hoje. Realmente está impressionante. O telefone hoje não para. Hoje, o Toffoli impôs um sigilo ao caso do Vorcaro no Supremo Tribunal Federal para evitar vazamentos que pudessem atrapalhar as investigações e causar nulidade no processo. Lembra, né? Vazamento no inquérito do golpe era vazamento de tudo. O Cid ia dar um depoimento da Polícia Federal, você tinha a íntegra do depoimento no G1, no WhatsApp da André Sadi, assim, mas não tinha nem terminado de digitar. Mas, diante disso, do Toffoli ter decretado esse sigilo, o que é que você pensa quando eu te falo que a mulher do Toffoli, a esposa do Toffoli, o ministro que decretou o sigilo no caso do Vorcaro, já foi sócia do advogado contratado por ele, que é o mesmo que defendeu a desembargadora que o soltou. Vocês estão entendendo essa teia de aranha? A desembargadora que soltou o Vorcaro foi cliente do escritório de advocacia, cuja sócia era a mulher do Toffoli que decretou o sigilo do caso. Todo mundo ligado, e coincidentemente o Vorcaro, mesmo tendo sido pego em um caso com evidências robustas contra ele, tem uma série de decisões favoráveis e sai da prisão. Revogaram a prisão preventiva de um cara que foi preso, não mexendo na tornozeleira, não. O cara foi preso no aeroporto tentando fugir. Revogaram a prisão preventiva de um cara que, graças à rede de informações que tem, que pode envolver essas pessoas, foi informado previamente de uma operação da Polícia Federal e tentou fugir da prisão. Não tem caso mais indiscutível de prisão preventiva, que eu acho que é um instrumento abusado no Brasil, mas não tem nada mais indiscutível do que isso. Obviamente é um assunto bem interessante. A gente começou o processo de notificar ele observando os protocolos internacionais, nesse caso a Convenção da Haia. Isso foi algo que, basicamente, ele não estendeu essa cortesia para o Rumble quando ele notificou o Rumble por e-mail. Mas a gente estendeu essa cortesia, observou os protocolos e fez as coisas direitinhos. Quando chegou no Brasil o processo, para notificar, simplesmente tem que ir para o STJ como parte do protocolo, que é para ser homologado e ser encaminhado para uma notificação. É uma coisa que acontece todos os dias, centos de vezes por dia, é totalmente normal. No caso do Alexandre de Moraes, eles simplesmente travaram o processo no STJ. Colocaram em sigilo de justiça, qual é uma coisa estranha. Pediram para a PGR se pronunciar, pediram para a AGU se pronunciar, quem se manifestaram contra notificar o Alexandre de Moraes num processo civil, onde ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Então, seja voluntariamente ou por pressão, temos diversas instituições brasileiras que estão trabalhando em conjunto para evitar que o Alexandre de Moraes seja notificado das ações da Rumble e Trump Media na Flórida. A gente não tem que necessariamente tolerar essa situação de forma indefinida e é possível a gente avançar com alternativas para notificar ele. Não quero me adiantar quais serão os passos a seguir, mas as empresas estão explorando alternativas em notificar o Alexandre de Moraes para que ele tenha que se disponibilizar à justiça americana ou, caso contrário, ele pode ser achado em rebeldia e o processo pode continuar sem ele. Muito bem, então os senhores já estão estudando alternativas e isso deve acontecer muito em breve, essa notificação, não é isso? Agora, como Exatamente. O senhor bem citou, em relação a pareceres do advogado-geral da União aqui no Brasil, do procurador-geral da República, blindando, né, o ministro Alexandre de Moraes, sabemos que algumas autoridades brasileiras já foram sancionadas aqui no nosso país. O senhor acredita que essas duas autoridades citadas, AGU e PGR, poderiam também ser alvo de novas sanções em fator desse tipo de blindagem, de manobra para travar um processo tão importante? Olha, não corresponde eu falar se eles deveriam ser alvos de sanções ou não. É sua competência do governo dos Estados Unidos decidir quem que deveria ser alvo e como proceder.
Mas o que a gente está fazendo é deixando bem claro e bem público o que eu acho uma manipulação, um abuso das regras internacionais para blindar Alexandre de Moraes de responder à justiça americana por basicamente ações que ele mesmo cometeu, que ninguém forçou ele fazer, né? Ninguém forçou ele a tentar censurar cidadãos americanos dentro do território americano, tentar censurar plataformas americanas dentro do território americano sem operações no Brasil. Essas foram ações que o Alexandre escolheu ir detrás em troca de quê? Vamos lembrar que ele tentou censurar contas da Rumble de Alan dos Santos, quem é amplamente conhecido. Você pode entrar no YouTube, você pode entrar no X, pode entrar em qualquer plataforma, e Alan dos Santos está disponível em todo lugar. E a outra foi uma conta de Rodrigo Constantino, quem estava lutando contra câncer, e uma conta na Rumble que estava inativa desde dezembro de 2023, que tinha 8 vídeos. Então, foram provocações deliberadas com total intenção de fazer uma sinalização política, né? Essa é a minha interpretação, que ele não se importa com a jurisdição americana e que ele vai impor a vontade dela nos Estados Unidos. Muito bem. Bom, gostaria de agradecer pela entrevista e só fazer mais um questionamento rápido em relação ao que pode acontecer ainda com o ministro Alexandre de Moraes em relação a esses processos que envolvem as redes sociais. Ele, como terminaria o processo nesse sentido? Ele poderia ser punido de alguma forma, de acordo com as leis aí que regem em solo norte-americano? Claro, obviamente a gente está pedindo para a justiça americana danos e prejuízos, né, danos monetários, que o Alexandre teria que responder se ele for achado responsável por violar as leis dos Estados Unidos. Que eu não tenho dúvida que esse será o resultado. Aí ele seria responsabilizado civilmente com uma sentença de danos monetários pelos danos sofridos pela Rumble e a Trump Media. Perfeito. Bom, muito obrigada pelas informações. Conversamos com o advogado de Donald Trump, Martin De Luca. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Breaking News. CNN está reportando aqui o que foi publicado originalmente na Reuters. Então, só pegaram a matéria e traduziram. Tanto que você viu que os nomes dos jornalistas não são não é da turma da CNN, né? A Mariana com 2 N's, a Parraga, Matt Spetalnik e Sarah Knosian. Enfim, não sei nem como é que se pronuncia o nome desse pessoal. Olha a manchete. Maduro descumpriu ultimato de Trump para deixar poder, dizem fontes. Parece que o Maduro só não saiu porque o Trump não quis dar um salvo-conduto para o Maduro. Se desse uma anistia para o Maduro e para o grupinho da tortura, o Maduro tinha saído. Eles colocam no subtítulo, né? Ditador teria solicitado anistia para familiares e integrantes do regime, além da retirada de acusações do Tribunal Penal Internacional, mas o presidente americano negou pedidos durante conversa por telefone. Aí tá ali. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e é importante esse início. Olha o adjetivo que está sendo dado, ditador. Aqui é uma matéria traduzida diretamente da Reuters, que faz parte do consórcio internacional. Vejam que, nesse ponto, existe realmente uma insatisfação gigantesca com o Maduro. Nem mesmo aquelas forças globalistas que vocês conhecem muito bem estão dando apoio, né, ao regime de Caracas. Não acho que vai dar... Depende. Tá no final do vídeo. Eu ia só falar como foi o mês passado. No mês passado... Na verdade, foi no mês passado. Foi no mês de outubro. Não sei como é que tá a memória de vocês. Mas no mês de outubro, nós tivemos o Nobel. E o Nobel foi dado para Maria Corina Machado, adversária do Maduro. E aquilo foi interpretado pelas pessoas mais diversas ao redor do globo. E o Nobel não, prêmio de direita, nunca foi. Foi observado isso como uma espécie de autorização para derrubar o Maduro. Sabe? O Nobel mirava o Maduro, né? Aí você falou, não, cara, dá para Maria Corina Machado. Então, a situação para o Maduro está ficando realmente complicada. E quando você vê esses detalhes, aí você vai na situação no macro e vê que a coisa realmente está batendo. Não é normal um presidente americano mover suas tropas, colocar na costa, mandar vários recados. A fala do Trump no final de semana de fechar o espaço aéreo. Mas vamos dar um bisu, né? Enfim, o Maduro está ficando sem opções para renunciar e deixar o seu país com salvo-conduto garantido pelos Estados Unidos após uma breve ligação com o Trump.
O republicano recusou uma série de pedidos do líder venezuelano, de acordo com 4 fontes informadas sobre a ligação. Esse telefonema ocorreu dia 21 de novembro e ocorreu após meses de crescente pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela, incluindo ataques contra barcos que supostamente traficavam drogas no Caribe, repetidas ameaças de Trump de estender as operações militares para a terra e a designação do Cartel de Los Soles, um grupo que o governo Trump diz incluir Maduro como organização terrorista estrangeira. Maduro disse para Trump, durante a ligação, que estava disposto a deixar a Venezuela, desde que ele e seus familiares tivessem anistia legal total. Se coloquem no lugar do Maduro. Tem um preço na cabeça do Maduro. E esse preço ainda subiu. Muita gente aí, eu fico ouvindo, né? Várias pessoas que eu fico ouvindo, analistas, inclusive de geopolítica de guerra, apontam que já teriam pessoas na Venezuela, assim, que estão doidinhas para pegar o Maduro, né? Porque não é pouco dinheiro. 50 milhões de dólares agora. Enfim, incluindo a remoção de todas as sanções dos Estados Unidos e o fim de um caso emblemático que ele enfrenta no Tribunal Penal Internacional, disseram 3 das fontes. Então imagina, o Maduro já aceita renunciar. Agora ele só não pode ser perseguido depois. Ele só não pode responder por todas as maldades que ele fez. Maduro também solicitou a remoção das sanções a mais de 100 autoridades do governo venezuelano. Muitas delas acusadas pelos Estados Unidos de abusos de direitos humanos, tráfico de drogas ou corrupção, de acordo com as 3 pessoas. O líder venezuelano pediu à vice-presidente Delcy Rodrigues que administrasse um governo interino antes de novas eleições, de acordo com 2 das fontes, né? Mas falou, pô, Trump, deixa aqui a vice, ela vai tocar as eleições, aí vocês escolhem o que vocês quiserem, vida que segue. Imagina o recado que a Venezuela vai passar, né, para a esquerda e os sistemas, né, os regimes autoritários da América Latina, né? Não estou falando de nenhum lugar específico. Trump rejeitou a maioria dos pedidos na ligação, que durou 15 minutos, mas disse a Maduro que ele tinha 1 semana para deixar a Venezuela para o destino de sua escolha junto com os familiares. Falou, vá, você vai. Uma vez que você foi embora, aí a gente não sabe também. Você chega lá e depois a gente vê. Às vezes você pode responder, né? Eu acho que o Trump falou o seguinte, ó, se você quiser ir pra China, se você quiser ir pra Rússia, e eles lhe darem cobertura, vai lá, irmão. Toca o pau, não vou te perseguir lá. Não vou invadir a Rússia pra te pegar. Mas você tem 1 semana pra sair. Vou deixar. Ou depois não reclama. Essa passagem segura expirou na sexta, o que levou Trump a declarar no sábado que o espaço aéreo da Venezuela estava fechado, disseram as 2 fontes. Agora imagina isso é um avião, saber que o Maduro está no avião. Será que esse avião chega no lugar ou o avião cai? O Miami Herald relatou anteriormente vários detalhes da ligação. O prazo de sexta não havia sido divulgado anteriormente. Trump confirmou no domingo que havia conversado com Maduro sem fornecer detalhes. A Casa Branca também não quis detalhar o telefonema e o Ministério da Informação da Venezuela não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. A tensão tá aí, né? Parece que a Venezuela vai ver, né, o fim desse sistema, esse regime que oprime a população. Parece que o fim da turma do Maduro está próximo. Imagina o recado para a América Latina como um todo. No mínimo esperançoso uma coisa dessa, né? A gente olha para isso e a gente torce para que no Brasil a coisa volte ao normal. Porque o povo quer o Jair, bicho. O povo quer o Jair, não tem pra onde correr, não. Bolsonaro lidera buscas no Google após a prisão. Não dá, ninguém para o homem. Ninguém deixa de falar dele. Pode trancá-lo, pode fazer o que for, ele tá aí. Tá no meio de nós. Além do Brasil, outros 25 países demonstraram interesse pelo Jair. Perguntas sobre a detenção foram dominantes, incluindo questionamento sobre apoio a Luiz Posse. Aí o Incorrupto comenta, né? Bolsonaro, o ex-presidente, né, se tornou a personalidade mais buscada no Google após ser preso. Segundo o levantamento da plataforma, as consultas sobre ele aumentaram 6 vezes no país no período entre a detenção e até quinta-feira. O nome dele foi 4 vezes mais buscado do que o do Lula. Aí você vê, né? O tratamento que o Jair segue recebendo.
Hoje eu não posso nem chamar de Dom Pedro III. Ontem um menino me falou que hoje é aniversário de Dom Pedro II, né? Então, em respeito a Dom Pedro II, hoje é o inominável. O inominável determina que a Polícia Federal fiscalize marmitas de Bolsonaro. Pra ver se tem o quê, né? Uma lima pra ele lixar a cela e fugir. Isso aí eu fico pensando, cara, o que é que pode ter na marmita de Bolsonaro? Um recadinho, sabe? Um segredo de Estado. Aí tá ali, né? Ele autorizou o cadastramento das 3 pessoas responsáveis por fazer a entrega da alimentação especial do Jair, que deverão assinar um termo de responsabilidade. O horário de entrega será fixado pela Polícia Federal, que deverá fiscalizar e registrar o que foi entregue mediante termo de responsabilidade a ser assinado pelos entregadores. Veja só, né? É o tratamento que o Jair recebe. O Metrópolis noticiou o seguinte, ó. Polícia Federal pede que bombeiros atendam Bolsonaro com agilidade. Veja o ofício. Em ofício enviado aos bombeiros do Distrito Federal, a Polícia Federal pede que, caso sejam acionados, né, para atender o Jair na prisão, façam com celeridade, ou seja, com rapidez, urgência. Aí nosso deputado federal, Cristo Nieto, fala o seguinte, ó. Até o próprio Estado admitiu o que a defesa vem alertando. Bolsonaro corre risco real de saúde onde ele está preso. A Polícia Federal sabe que o cárcere não é compatível com seu quadro clínico. Isso não é justiça, isso é perseguição. Solta o Bolsonaro. Se você está pedindo urgência de outra área, é porque não tem condições na unidade de lidar com o caso do Jair. Aí, você entende por quê, né? Pelo menos nesse caso, você vê que o tratamento é padrão. Não para a esquerda, mas para a trama golpista. O inominável questiona a autoridade médica ao duvidar da Alzheimer do Heleno. O ministro mandou peritos da PF comprovar o diagnóstico. Pronto. Aí, ali, né? Vai haver uma guerra de laudos. Aí o Vinícius fala, pronto. Agora é vítima, investigador, juiz e médico. Ele é tudo, rapaz. Mas é o imperador do Brasil. O cara é até médico. O laudo só presta da PF. Que coisa, viu? Esse é o Brasil. Aí, falando da perseguição que o país vive, eu tinha comentado sobre isso, mas não mostrei nenhuma imagem. O Trelli acabou publicando ali. Autoridades precisavam investigar a fundo a fuga de ramagem. Não era hipótese remota, seja incompetência, negligência ou cumplicidade, falha tem de ser punida. O inocente, né, que não foi pego pelo regime, mas a Globo está insatisfeita. Ele diz, né, o Grupo Globo é parte integrante do regime, o Pravda brasileiro. Talvez até pior, viu? Talvez até pior, porque o Pravda era só um braço de comunicação. Acho que a Globo vai um pouco além. Mas é isso. Vamos lá para realmente o grande ponto do dia de ontem. E eu acho que até o final eu vou comentando aos pouquinhos, para no final comentar de tudo, porque eu acho que tem que trazer várias coisas para fazer mais sentido, sabe? É que eu coloquei só para começar, para servir de introdução, caso você não tenha visto, mas eu vou voltar aqui nesse tweet do Eduardo compartilhando Carlos lá na frente. A gente vai ver primeiro algumas notícias diversas que saíram, depois eu vou olha, as duas entrevistas, não foi entrevista, né? O Flávio conversou com jornalistas, tem algumas aspas dele para 2 jornalistas, tanto do jornal O Povo quanto o Pio Gadelha. Depois eu volto nesse tweet, mais coisas que o Eduardo e o Carlos comentaram. Mas tá ali, né? Flávio diz que Michele atropelou Bolsonaro ao dar bronca em André Fernandes, jornal O Povo. O Flávio realmente falou com esse jornal. Para não ter dúvidas. Ai, você é da imprensa? Carlos Bolsonaro postou falando, ó. Meu irmão, Flávio Bolsonaro, está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças. Eu até disse, é óbvio que eu tenho preferência pelo Girão e deixo isso bem claro, as variações e realidades estão postas no vídeo de publicação anterior. Um abraço a todos. Veremos o que é isso, né? O vídeo de publicação anterior. Esse vídeo é importante, mais do que o vídeo. O vídeo é muito importante, eu vou falar dele. Mas o texto que o Carlos escreve é um texto longo, a gente também vai comentar. E o Eduardo compartilha dizendo, o meu irmão Flávio está correto, foi injusto e desrespeitoso com o André, o que foi um feito no evento.
Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mau acordo, foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder. Quem viu ontem, quem assistiu ontem, eu falei, gente, minha concepção, olhando a situação, vendo como as coisas acontecem, né? Eu acho que parece que a história não é de um jeito, talvez, não é... Eu achei que não era 100% como a senhora primeira-dama tinha comentado, né? A senhora Michele tinha comentado. Acho que era um pouquinho mais complexo. Óbvio que eu tinha mais informação. Óbvio que essa história eu conheço muito mais fundo do que eu tô me propondo a falar. Mas para eu falar fundo, eu teria que mostrar coisas que eu não vou mostrar. Então, você fala. De algumas coisas que eu realmente não sabia. Por exemplo, eu não sabia que os filhos de Bolsonaro iriam se pronunciar em público. Quando eu falei em vídeo ontem, eu falei, olha, na minha concepção, eu acho que era um caso para os filhos se pronunciarem. E eu falava que, em especial, o Flávio e o Carlos. Eu falei isso ontem. Eu falei o Flávio porque é o cara da política, o cara que está em contato direto com o Jair com mais frequência. E o Carlos porque foi... né, arrolado aí na fala do André Fernandes, eu não fazia a mínima ideia, eles acabaram, inclusive, se pronunciando, né? Aí você vê, eu defendo que esse tipo de coisa aconteça. Aí esse tipo de coisa acontece. Eu vou achar isso ruim ou vou achar isso bom? Aqui já tem um ponto para destacar. O que o Eduardo tá falando aqui, não quero entrar no mérito se o acordo foi bom ou se foi mal. A gente pode falar do acordo lá para frente. A gente entra nesse tópico, mas... vamos tentar esquecer do acordo, até a gente voltar a falar do acordo. Vamos esquecer os nomes que estão na mesa. Vamos olhar para a situação, esquecendo o que é que está sendo discutido. Vamos olhar apenas o seguinte, né? O André Fernandes era um deputado que estava fazendo coisas compactuado com Bolsonaro. Ele não estava agindo à revelia. Logo, você chegar para esse cara, colocar o dedo na cara e falar muita coisa é meio complicado. Porque ele não estava... Cara, ele falou, bicho. Você, como o Eduardo falou, né? Criticar o André por obedecer Bolsonaro é meio complicado. O caminho não é esse. Mas beleza, vamos lá. Vamos comentar sobre algumas coisas que aconteceram. Algumas notícias que saíram. Com calma, né? Sem birra, sem piadas. Começando aqui até pela Globo, tem um ponto aqui que foi levantado. Na semana passada teve uma reunião do PL, a gente falou sobre ela. Eu dei destaque, na verdade, sobre a enquadrada que o Flávio Bolsonaro deu no Duda Lima. Era a parte que me interessava acima de tudo. Mas teve outras coisas na matéria, não quis me adentrar nem me aprofundar. Aí agora a Globo fala o seguinte, né? Ao criticar aliado no Ceará, Michele Bolsonaro contrariou o que ela mesma acabou por pregar no PL. Enfim, a bronca que Michele deu ontem no deputado federal André Fernandes, presidente estadual do PL no Ceará, por causa da aliança firmada com Ciro Gomes, pegou muito mal entre integrantes do partido. Diante da repercussão das declarações, aliados de Bolsonaro lembraram que, na reunião do PL, realizada 2 dias após a prisão do ex-presidente na última segunda-feira, a ex-primeira-dama defendeu justamente que não se fizesse críticas públicas a companheiros da oposição, ou seja, da direita. E apontaram que Michele ignorou o que ela mesma pregou, ao fazer críticas públicas na sua fala em Fortaleza. Para este grupo, ela humilhou o correligionário e atua sem nenhuma experiência política. E aqui eu já coloco uma reflexão para vocês. O vídeo hoje eu vou me dedicar mais a quem acompanha a política com mais frequência. Não vou sair contando as histórias desde o início. Mas, gente, vocês que acompanham a política com mais frequência, assistem canais, estão nas redes sociais, eu garanto que vocês viram, em termos quantitativos, muito mais pessoas mas batendo sem dó nem piedade no André Fernandes do que se questionando, poxa, tem algum outro lado? Será que o André realmente agiu à revelia? Isso já é um ponto para todo mundo ficar, né, pensativo. Você vê que não foi bem assim, né? Você vê que não é porque... Aí vamos entrar rapidamente no mérito. Não é porque a direita brasileira não quer saber de Ciro Gomes. Não é porque Ciro Gomes é o cara que fala absurdo sobre Bolsonaro. Porque o partido dele, né, ingressou com a ação que tornou Bolsonaro inelegível, né, que foi o PDT. Não é porque isso ocorreu que você pode chegar e tomar como verdade tudo que foi dito e apontar o André Fernandes como traidor. Vocês estão vendo que não levou muito tempo e apareceu um outro lado na história. Isso deveria ficar de lição
Quando acontecer algumas coisas, no mínimo ter um pouco de paciência. No mínimo tentar parar, refletir. E também já ficar de lição que assim, sem Bolsonaro no jogo, a coisa é bem mais complicada. Inclusive saíram algumas matérias sobre isso e eu já falo. Michele ignorou pedidos para não criticar a aliança com Ciro Gomes, diz integrante da cúpula do PL. E pelo que me consta, realmente, já tinham tido algumas conversas falando, ó, isso aqui não é bem assim, tem uma discussão maior, calma, sabe? Não é na gritaria que a gente vai chegar em algum lugar. Aí a Veja publica uma matéria mais longa. Choque com pele do Ceará escancará rancor de líderes da direita com a Michele. A indisposição com a esposa do Jair, que é a presidente do PL Mulher, e tenta fazer uso do capital político do marido para exercer voz de comando na definição de chapas para as eleições de 26, vai muito além de uma divergência local. Vai, óbvio que vai. Vamos tentar colocar nos seguintes termos, né? Eu usei essa analogia ontem lá na live do canal. Na live do canal eu falo de uma forma, eu falo até mais coisas. Aqui eu vou me conter um pouco mais. Eu usei a seguinte analogia com o pessoal. Pense o seguinte, quando você conhece um bolsonarista, você sabe que a pessoa é bolsonarista, você já gera uma certa conexão com a pessoa, porque você é bolsonarista, a pessoa também é bolsonarista, vocês já ficam relativamente amigos. Quando você, sei lá, é torcedor do Flamengo, do campeão da Libertadores, você encontra do flamenguista, você, nossa, somos flamenguistas, né? Já tem algo em comum, já faz amizade. Enfim, vocês conseguem compreender, né? A direita brasileira, como vocês conseguem notar e vem percebendo conforme as semanas, meses vêm passando, ela é composta por vários grupos. Existem várias direitas. E eu sigo insistindo, para de falar não sei quem não é da direita verdadeira, direita isso. São direitas diferentes, aceitem isso. E mesmo nas direitas que aparentemente são mais próximas, ainda assim você tem pessoas que têm mais afinidade, né, com algumas do que outras. No chamado bolsonarismo, que tem deputados eleitos e tudo mais, você vê que isso também é real. E se você analisar com mais carinho, se a direita brasileira, inclusive, começar a ler mais matérias que saem na imprensa, e matérias que às vezes dividem a direita, vocês vão notar que a religião também é um ponto de conexão, né? Que pessoas de determinado grupo, tipo evangélicos, normalmente são mais próximos. Então, se você olha por esse ponto de vista, você consegue enxergar que tem ali um grupo mais próximo do que outro, etc, tudo mais. E isso acaba por refletir, por exemplo, nessa questão de movimentações, nessa questão de preferir algumas pessoas a outras, na hora de lançar para cá, Cicano, Fulano e Beltrano. E existe uma disputa mesmo dentro da família para saber, poxa, aqui, aquilo lá, sem querer colocar a lenha na fogueira. Quando começou a confusão em Santa Catarina, no primeiro momento, a senhora Michele Bolsonaro fez algumas sinalizações para Emília, a boneca de pano. Ficou meio assim, depois ela foi lá, fez uma postagem pro Carlos e tudo mais, mas no início, muita gente na rede social viu isso, até utilizou contra o Carlos na época, e também, né, sem querer tocar a lenha na fogueira, isso não deveria surpreender ninguém, gente, porque quando esse ano teve uma manifestação que os dois estavam em cima do trio, tanto a Michele quanto o Carlos, eles se abraçaram, virou notícia, porque pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo sabe que tinha uma certa rusga, não só com o Carlos, mas também com o Jair Renan. Ele teve tempo, se você olhar matérias do passado, que eles não podiam nem frequentar o palácio. Aí você falou, não acredito. É porque a gente não vai ficar perdendo tempo comentando sobre isso. Então, assim, no frigir dos ovos, obviamente, né, acho que o pessoal tá entendendo que é importante estar unido, acima de tudo. E eu acho que esse caso serviu para aumentar a união. Pode parecer paradoxal, mas como assim aumentar a união se tá tendo aqui uma espécie de briga arriscando o chão? Vou falar mais sobre isso. Mas se você olha assim o histórico, existe algumas divisões. Por exemplo, olha uma informação que eu acho que ninguém vai ficar chorando. O Igor Gadelha deu agora no final de semana que a Michele Bolsonaro aceitava ser vice do Tarcísio. Eu não vou colocar a notícia aqui. Essa notícia, quem passou pro Igor Gadelha essa informação foi a senadora Damares. Ela é próxima da Michele. Como que eu sei que é a senadora da Damares? Da mesma forma que eu tenho a rádio peão do Bolsonaro, eu tenho a rádio do peão do consórcio. Tenho a rádio peão de vários setores. Foi a Damares. Ela tem predileção. E é o grupo político.
E de boa, vida que segue. O importante é o seguinte, não faz as coisas de qualquer jeito, sabe? E eu acho que a partir de agora, a tendência, e eu realmente acho, é que a direita comece a andar de forma mais organizada. A gente vai chegar lá. Acho que eu vou colocar no vídeo de hoje. O maior freio de arrumação da história da direita. Eu falei na introdução. Mas continuando. Lideranças da direita comentaram entre si que o episódio no Ceará teria feito cair, né, a máscara de Michele, que estaria se comportando de maneira que pede para bolsonaristas evitarem, ou seja, provocando desunião entre aliados rumo à eleição contra Lula, para a qual a oposição ainda não tem um candidato ungido pelo ex-presidente. Há contendas entre Michele e caciques bolsonaristas também em relação a chapas e alianças em Santa Catarina, como eu falei, né, que Carlos pretende se candidatar a senador, em São Paulo, onde ela tenta emplacar a Rosana Vale para o Senado. Inclusive, tiveram nas últimas horas alguns tweets de pessoas, principalmente aliados do Eduardo, falando, ó, a vaga é do Eduardo, logo cabe ao Eduardo apontar quem que vai ser o senador em São Paulo. Tem nome e sobrenome, né? Esses tweets. Enfim, no Distrito Federal. Então, isso realmente está acontecendo. Mas acontece normalmente aquela briga de bastidor. Essa questão no Ceará que a coisa realmente escancarou. E foi bom. De verdade foi bom. Vocês vão entender, não é treta, não estou sendo irônico. Além de escancarar a indisposição no campo da direita com sua forma de fazer política, considerada desrespeitosa com tudo e todos, a conduta dela teve o efeito colateral de unir ainda mais os quatro irmãos. Aqui já como eu estou falando. Pode parecer paradoxal, mas estamos diante de uma união e uma boa união. Um senador bolsonarista recorre a uma analogia popular do campo conservador para ilustrar a situação. A Michele tenta fazer fora de casa o que ela faz dentro de casa. O presidente Bolsonaro atura para não brigar com a esposa, só que o resto não tem essa obrigação. Olhe este parágrafo e veja o que também foi noticiado aqui na madrugada de hoje, 3h30 da manhã. Críticas de filhos de Bolsonaro a Michele expõem família dividida menos de 2 semanas depois de prisão. Esquecendo a manchete. A avaliação desse grupo é que a confusão no Ceará expõe um problema mais amplo. Com Bolsonaro fora de cena, as divergências internas deixaram de ser contidas e não são pontuais. Isso realmente é algo real. A capacidade de Bolsonaro de manter a direita minimamente unida, sabe? Porque fala assim, ó, controla aí, viu? O Bolsonaro fazia isso e muita gente está percebendo. O Cadeirudo do São Paulo, né? O Cadeirudo estava reclamando de mim por outra pessoa outro dia, deputado federal. Mas o Cadeirudo, ao longo do tempo, dos meses, desde 2023, sempre que ele começava a ser criticado pela direita, era comum e recorrente ele ligar para Bolsonaro para chorar pitanga e pedir apoio, para conter as brigas. O próprio Nicolas faz isso direto, quando tá apanhando demais, vai lá, bota uma foto com o Bolsonaro, isso é normal. E agora a turma tá vendo que sem o Bolsonaro, para dar uma acalmada, o bicho pega, né? O bicho pega. Então, para quem reclamava do Jair, rapaz, vocês não têm ideia de como o Bolsonaro é uma pessoa diplomática e pacífica, de tentar colocar panos quentes em muitas coisas. Vocês não têm ideia disso aí. Minha Nossa Senhora. Mas vamos lá. Racha na família. Bolsonaro. Família Bolsonaro, né? Reunião do PL deve servir para delimitar o papel de Michele no partido. Embora o discurso público seja uma conversa por conciliação e união, lideranças partidárias asseguram que o chão deve ser riscado com a limitação dos poderes de Michele. Esquecendo limitação de poder e tudo mais, vamos pegar só a expressão, riscar o chão. Que isso é importante e eu vou voltar nela depois da gente ver realmente o que aconteceu, o posicionamento dos filhos e falar do que tem de bom nisso daqui. Que tem de bom não, que tem de ótimo. Flávio reage à crítica de Michele sobre apoio a Ciro. Autoritária. Usou uma palavra dura. A coluna, o parlamentar afirmou que a fala da madrasta foi autoritária e constrangedora. Michele repreendeu o André, né, pelo possível apoio ao Ciro e tudo mais. Ela afirmou que a aliança contraria a linha definida pelo partido em nível nacional. Que você está vendo que aparentemente não é bem assim. Aspas para o Flávio Bolsonaro. Ele falou isso. Ele mesmo falou para o Gadelha. A Michele atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do André Fernandes. E a forma como ela se dirigiu a ele, que talvez seja a nossa maior liderança local, você vê que o Flávio, né, eleva o André, foi autoritária e constrangedora. Flávio lembrou que no Ceará existem 3 forças, Bolsonaro, Lula e o Ciro. Aspas, partindo do princípio
que Ciro é candidato ao governo do estado e não será um palanque de apoio a Lula, há uma janela de oportunidade para diminuir a força local de Lula para presidente. O filho mais velho de Bolsonaro disse ainda que a decisão sobre as candidaturas majoritárias nos estados não será de Michele, nem dele, nem de Valdemar. Segundo Flávio, a decisão será feita após discussão interna feita por um grupo. E esse grupo precisa prestar esclarecimentos a quem? A Bolsonaro. É muito fácil a gente falar que Bolsonaro é o líder, é o líder, é o líder, é o líder, é o líder. E eu já falei, eu reclamo. Porque eu acho que tá no tempo de reclamar. Mas Bolsonaro falou, é isso, acabou, velho. Felizmente ou infelizmente é isso aí, tá? Se eu estiver achando ruim, eu me resguardo, sei lá, fazer campanha anti-Lula. Mas depois ficar enchendo o saco. Não, campanha anti-Lula e vida que segue. É muito fácil, né? O cara em silêncio. Silêncio não é silêncio não. Censurado é muito fácil. Fica assim, né? Querendo desacatar as ordens do Jair. O mecanismo será uma discussão interna feita por um grupo do qual ela faz parte e depois a decisão final será sempre de Jair Messias Bolsonaro. Eu gosto disso. Michele não é política e ela precisa entender que a forma de tomar uma decisão, às vezes, é mais importante do que a própria decisão. E na política isso realmente é importante. A forma como as coisas são feitas. A coluna apurou que, após a fala, Flávio e André Fernandes conversaram por telefone ainda no domingo. Eu já sabia que isso tinha acontecido. Segundo relatos, o filho mais velho do ex-presidente pediu desculpas ao parlamentar em nome da família pela madrasta. André também ganhou a solidariedade de diversos colegas do PL nos grupos de WhatsApp do partido nas últimas horas. Deputados da sigla afirmaram que a fala dela foi desrespeitosa e atropela o próprio marido, que deu aval para a aliança com Ciro no Ceará. E antes mesmo de falar com o Gadelha, a primeira nota do Flávio para o jornal O Povo, Flávio diz que Michele atropelou Bolsonaro e defende tapar o nariz por aliança com o Ciro. Assim como André Fernandes, Flávio afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro autorizou a aproximação. O Flávio falou em tapar o nariz e aproveitar uma janela de oportunidade para enfraquecer Lula e o PT no Nordeste. Aspas. A Michele atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do André. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja a nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora. Flávio também sinalizou ser contrário à candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado, que é defendida por Michele. A Priscila Costa é evangélica, provida e tudo mais. Muita gente da direita gosta, inclusive, da Priscila Costa, e havia até como uma possibilidade de nome para o governo do estado. E a gente falando, né? Eu vi gente na direita do Ceará falando, pô, se eu pudesse escolher, eu não escolhi nem o Girão, nem o Ciro. Eu preferia a Priscila Costa. Mas isso, óbvio, né? A preferência envolve aqueles fatores mais realistas, chance de vencer, voto, tudo mais, enfim. Para o senador, se o PL mantiver a linha de ser contrário a alianças para a eleição, acabará sem eleger ninguém para o Senado do Ceará em 26. Aí olha o que o Flávio diz, ó, a conta a ser feita no Ceará é a seguinte, ficamos com o discurso, não fazemos nenhum senador e ainda perdemos uma grande puxadora de votos para deputado federal, no caso da Priscila Costa ser candidata ao Senado. Ou tapamos o nariz e tentamos fazer um senador, neste caso, com a candidatura do pastor Alcides, que é o pai do André, que tem um acordo de ser indicado para receber o segundo voto para senador no palanque de Ciro. E falando, cara, a pessoa tem voto, ela pode ir para deputado, talvez ela puxe, a gente consegue colocar, talvez, não sei, 2, 3 pessoas, 4. A tendência é ela ser eleita como deputada federal. Aí, o Carlos pegou aquele print que eu mostrei para vocês, e ele falando, a gente, esquecendo aqui o mérito, veja o que está acontecendo. E aqui eu já falo uma coisa para vocês. Essas insatisfações familiares já eram amplamente noticiadas pela imprensa há um bom tempo. E essa própria questão do disse-me-disse, quem fala em nome de Bolsonaro, e a possibilidade de muita gente querer se engraçar e querer cantar de galo, exatamente porque o Jair está censurado, não nasceu agora. Já tem há muito tempo dentro da direita uma insatisfação de diversas pessoas. Eu já vi isso da boca de muita gente com a política do deixa disso. E o pessoal acha que essa política do deixa disso acaba por muitas vezes gerar mais confusão do que qualquer outra coisa. E esses últimos meses, esse tipo de comentário, ele cresceu muito na Rádio Peão. E eu acho que você consegue compreender o porquê. A gente teve alguns eventos
que começaram principalmente na eleição municipal de 2024, mais especificamente a eleição de São Paulo, que eu repetia, a eleição de São Paulo não é sobre São Paulo, que envolveu o quê? A questão do Marçal e diversas pessoas que literalmente eram ninguém antes de Bolsonaro e gente que continua sendo quase um nada sem Bolsonaro, tipo um Zé Trovão da vida, que queria peitar a decisão do Bolsonaro e a público e fazer o que bem entendesse. Você viu que, inclusive, no finzinho do primeiro turno, Bolsonaro perdeu a paciência especial com o Ricardo Salles e chamou de estrategista intergaláctico, que fica pregando coisas impossíveis de ser colocadas em prática, né? E que só faz atrapalhar e quer ser mais realista do que o rei. Então, ali foi o primeiro episódio. Muita gente começou a se engraçar. Depois você teve a eleição da presidência da Câmara. Muita gente começou a se engraçar. Depois foram tendo alguns episódios ao longo dos meses, de deputados federais, especial. Mais recentemente você viu uma leva de pessoas indo para cima do Eduardo Bolsonaro, governadores de estado, senadores, pintando e bordando. Veio o caso de Santa Catarina, teve agora Mato Grosso outro. Então assim, chegou no ponto que o que aconteceu ontem, esqueça as pessoas envolvidas, né? Esqueça assim, a quem os filhos estão se reportando, mas tenta entender o seguinte, acima de qualquer coisa, e isso acho que na vida, principalmente vocês que são pais, vocês vão entender, a confiança que você vai ter nos seus filhos, cara, é diferente que você vai ter em qualquer pessoa que seja, porque filho realmente é sangue, filho é pra sempre, filho realmente é pra sempre, filho não tem o que você fazer, pode ter, mas filho é filho. Então, Bolsonaro tem na figura dos seus 3 filhos, basicamente um prolongamento da sua ação política, tanto que Bolsonaro fez questão de colocá-los dentro da política. E eles não eram só pessoas que entraram ali para ficar igual um poste. O Flávio até uma tal entrevista falou, pô, eu entrei para ser o poste do Jair, e conforme o tempo foi passando, a gente vai aprendendo, né? E foi aprendendo, tá aí, hoje é senador. Então, muito se reclamava também na Rádio Peão, e os filhos sabem disso, eu tenho certeza que eles sabem, eu já conversei com o Eduardo, eu sei que eles sabem disso. O pessoal reclamava disso, falando, cara, olha só, o pai de vocês está aí, e vocês têm que começar a realmente exercer a liderança. Porque existe aquele medo do quê? De você fazer alguma coisa e às vezes meio que você desagradar, falar, pô, será que meu pai queria que eu fizesse isso? Obviamente que tem aquele certo temor, e às vezes dizer não é difícil. Aí pega aquela fala do riscar o chão. Não é riscar o chão para gerar briga, gerar guerra, gerar inimizade, eu sou teu inimigo, mas falar, cara, olha só, gente. A gente compreende que todo mundo tem boa vontade, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer ver a direita crescer e tudo mais, mas vocês têm que entender, assim, a gente não quer ser arrogante, a gente tem um tempinho mais de casa, sabe? A gente conhece um pouco mais a cabeça do Jair, porque a gente conhece ele desde que a gente nasceu. A gente viveu com ele, sabe? Então, assim, e a gente está com ele, a gente tem acesso a ele, a gente o visita. Então, entenda uma coisa. Vai passar pela gente. E ao longo desses anos, por mais que os 3 irmãos sempre se deram bem, muitas vezes um tomava decisão, mas não estava combinado com o outro e tudo mais. E se você tiver acesso a algum deputado ouvir a rádio, você vai ouvir que é isso. Essa daqui, e muita gente comentou sobre isso quando estava ouvindo, muita gente estava feliz da vida por ver que pela primeira vez, os 3 irmãos, assim, dizendo não, tomando uma decisão relativamente dura contra a política do deixa disso, exercendo a liderança, porque liderança você precisa exercer, para você inclusive ter a liderança reconhecida, e riscando o chão minimamente para mandar um recado, não é para uma pessoa específica, mas para a direita, cara. Não dá mais pra gente ficar nessa. Não dá para aceitar comportamento tipo da Campaiolo. Não dá. Tem que existir uma hierarquia. Tem que existir um respeito à ordem. Nada funciona no Deus dará e não dá para ter muito cacique para pouco índio. Então vê isso daqui e fala, os caras realmente estão aliados. Quem conhece alguns problemas que a gente... Eu não conheço uma pessoa que não dormiu ontem feliz da vida. Era começar, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí eu comentei com algumas pessoas e falei, cara, isso aqui é o maior freio de arrumação que eu já vi. E freio de arrumação no qual sentido de falar, gente, vem cá, agora a gente realmente vai organizar. Agora a gente realmente vai organizar. Acabou aí a gritaria, acabou que, ó, vai ter organização. Não vai ser assim. Porque isso vai tá passando um recado pra todo mundo. Sem gracinha agora. Chegou na eleição. Falta menos de um ano pra eleição. Bolsonaro tá preso. Não tem tempo de ninguém ficar... Tá aqui, vamos respeitar. E as decisões vão ser tomadas por grupo. Grupo. Uma vez tomada, tá tomado.
Agora, se uma vez tomada a decisão e depois o pessoal não quiser seguir, a gente vai ter que dar uma chamada pública. Esqueça as pessoas envolvidas. Esqueça a questão do mérito. Se você ficar preso no mérito, mas você quer... Olha a situação como um todo. Aí, que o Carlos colocou aqui, né? As variações e realidades estão postas no vídeo de publicação anterior. Um abraço a todos. O que o Carlos comentou no dia de ontem? Ele postou ali um vídeo. Eu vou dar play para você ver o nível do absurdo. Eu vou até começar aqui com o do Eduardo, que aqui o Vinícius colocou uma legenda muito boa, né? Intrigante. Então, Bolsonaro só iria para a prisão domiciliar após o fim das eleições por causa de suposições sobre o que ele poderia fazer? Tem que calar ele para a força dele não ser usada nas eleições? E Eduardo diz, né? Já faz um tempo que nem escondem mais a tortura que fazem com fins políticos. Só é mais impressionante essa gente, mesmo da política, achando que depois de Bolsonaro, o Inominável e o Supremo não farão mais abuso nenhum. Nenhum ditador entrega o poder voluntariamente. Você tá vendo o próprio Maduro, né? Mas vamos aqui ouvir, ó. Olha que absurdo. Na Suprema Corte, porém, a avaliação é de que seria mais seguro conceder o regime domiciliar após a conclusão da eleição presidencial, para evitar que o ex-presidente tente interferir no processo eleitoral. O receio é de que Bolsonaro grave vídeos ou disperse informações falsas por meio de interlocutores políticos durante as visitas em sua residência. Bolsonaro está preso há mais de uma semana na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e recebe a visita apenas, por enquanto, de advogados e familiares. É mole? Não tem que deixar Bolsonaro preso, né? Vai que ele use aí de seu poder e influência pra ajudar, né? A direita nas eleições. Aí o que foi que o Carlos escreveu, né? Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso compreende que Bolsonaro em liberdade e ao lado do povo nas ruas possui uma força eleitoral capaz de multiplicar exponencialmente a eleição de senadores alinhados ao seu principal projeto, algo que ele próprio sempre afirmou considerar mais importante do que uma eleição presidencial. Sua prisão não guarda relação alguma com as confusões narradas pelo sistema. Trata-se de uma estratégia calculada para impedir que o objetivo central do último presidente seja alcançado: garantir a maior renovação possível no Senado, com parlamentares comprometidos com reformas estruturais e independência institucional. A retirada de Bolsonaro do cenário público, especialmente neste momento, por si só, responde a grande parte das dúvidas e estranhezas dos últimos dias. Nada disso é acaso e muito menos coincidência. É método. Um método claro. Impedir que o único líder capaz de mobilizar milhões e alterar profundamente o equilíbrio de forças no Senado atue livremente durante o processo eleitoral. É preciso inteligência e maturidade estratégica. Não há mais espaço nem tempo para a lacração. Não tem mais tempo para ludibriar inocentes, né, com discurso, né, bonitinho, que é enganação. Também não tem tempo para oba-oba, que geram barulho e não produzem resultados concretos para quem realmente quer efetividade. Nesse processo, muitos serão usados de forma desleal, se aproveitando da inocência de boas pessoas, mas é preciso que fiquemos atentos. É aquele processo. A direita brasileira precisa se politizar. Não dá para continuar só um discurso fácil e simples e bobo para sempre. Em conversas com meu pai, ele próprio deixa claro que esse processo não é simples, tampouco rápido, como todos desejaríamos. Tentamos oferecer diálogo, abrimos portas, mas infelizmente não há nada de novo no enredo. O sistema repete seus métodos e a tentativa de neutralizar Bolsonaro é apenas mais um capítulo repetido dessa velha tática que, para alcançar seu objetivo, troca de roupa todos os dias. Alguns comentários nas redes sociais que acho que vale a pena comentar. Primeiro que o Vinícius fala assim, ó, os filhos de Bolsonaro deixaram claro que as críticas de Michele e o André foram injustas, pois havia uma orientação do Jair. Eduardo deixou implícito e o Carlos deixou explícito que a preferência é pelo Girão. Afinal, tendo alternativa mais à direita, é inconcebível cogitar o Ciro Gomes. Mas a grande lição disso tudo é: o alinhamento no discurso é o mínimo que se espera. Sem isso, não há estratégia e acordos que prosperem. E o que aconteceu ontem, de um desalinhamento do discurso, você tem um alinhamento que
se esperava há muito tempo. Inclusive de conseguir dizer um não. Riscar o chão para falar, cara, assim, agora a gente vai organizar. E eu realmente acho que depois de ontem, eu acho que as coisas vão ficar mais organizadas do que nunca. Não vai ser perfeito, ainda vai ter muito bate-cabeça. Mas pelo menos entre essa trinca, os 3 irmãos, não tenho dúvida. Aí tu se colocou ali, né? A notícia, posto do Carlos e o endosso do Eduardo. E fala, né? Flávio, Carlos e Eduardo são filhos. Quem me acompanha sabe o que eu penso do Ciro. 3. Não se humilha um aliado em evento público. 4. Quem decide começar uma exposição pública precisa estar preparado para a reação. Coisas que valem a pena comentar, que não são tretas, e aí vocês vão conseguir compreender. Olha o Chiquinho. Quando o marido não está em casa, quem manda é a esposa. Meu respeito a Michele, força. É assim que funciona? O Chiquinho é filiado ao Partido Novo. Você vê como são as coisas? Você vê como sempre são as mesmas pessoas? Você vê que o Carlos fala, né, de que sempre vai ter gente tentando te ludibriar. Nesse processo, muitos serão usados de forma desleal, se aproveitando da inocência de boas pessoas, mas tem que ficar atento. Essa postagem do Chiquinho tem mais de 10 mil curtidas. A turma do Novo usou, nossa, pro que quis e o que por que não quis. Porque para mostrar, né, o que é o bolsonarismo e tudo mais. São sempre as mesmas pessoas. Sempre o Deltan Dallagnol envolvido, né? Olha o Superman. O que é que o Superman tá fazendo lá no Ceará, né, com o Deltan Dallagnol? Sempre as mesmas pessoas, bicho. Aí você tem o Jalim, já conhecido, compartilhado pelo Space Intergaláctico. Michele Bolsonaro tem razão. A ordem cronológica é a seguinte. Opa, não é bem assim não, viu? A ordem cronológica mostra que o Jair realmente permitiu. Aí depois tá aqui o Space Liberdade, né? Desde quando ela precisa de aval dos filhos, ela é esposa de Bolsonaro. Olha quem fica rifando os filhos de Bolsonaro, né? E aí vem aquele outro questionamento. Aí você não entendeu o riscar no chão, né? O Kevin, o Space e o Jalim são amigos do Nicolas. Nicolas, quando participa de Spaces no Twitter, é só com essas pessoas. Aí vocês entendem, né? Aí, pô... Será que tem um... É quando eu falo atrás, aquela questão de afinidades, né? Será que... Enfim, né? Não pode criticar o menino de ouro, né? Não pode. Aí tá até o vídeo aqui, né? Alan dos Santos diz que Michele está cagando pra Bolsonaro. Né? Não sei se o Alan usou esse termo. E afirma que ela não tem aval dos filhos pra falar, né? Michele não tem aval nenhum e tudo mais. O Alan, nesse vídeo aqui, ele até reclama que quando o Bolsonaro foi preso, né? Ela não tava lá em casa no dia tudo mais, enfim. Tem algumas tretas que eu me resumo a não tretar. O meu sobrenome não é Bolsonaro. Aí eu prefiro deixar pros filhos. Deixo pros filhos, aí os filhos que resolvem. Deixa pros filhos, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não é isso que dizem? Pois bem. Ontem, e eu acho que tem tudo a ver com o que eu tô comentando com vocês, Flávio Bolsonaro foi ao Flow. Eu fiquei extremamente feliz com a participação do Flávio. Eu não conhecia esse lado do Flávio. Eu realmente estou de cara. Eu estou de cara. Eu sempre tinha uma visão que, para muitos assuntos, o Flávio era boca aberta. Muitos assuntos eu sentia que ele era boca aberta. E aí ele pôde explicar ontem sobre tudo, cara. Até questões ideológicas. Eu falei, nossa, velho. O bicho é ligeiro. E ele colocava assim as coisas de uma forma que eu falei, bicho, como ele consegue ser simples, falar numa língua que o afegão médio compreende, sabe? Sem usar muito termo, muita adjetivação. Teve uma fala que o Igor perguntou que eu falei, meu Deus do céu, obrigado, Deus. Custava que esse tipo de fala, esse tipo de postura tivesse sido colocada na prática aí já há anos atrás, porque o desgaste que a direita sofreu por causa disso é até hoje. 2025 o povo ainda tá reclamando, mas ia lavar toga, se tivesse a lavar toga, pipipi, popopô, ppp.
Eu tô falando, gente, os deputados parlamentares, eles têm que ajudar na educação do povo, tem que ajudar o povo a se educar, tem que politizar as pessoas. O que é que o Flávio vai fazer ontem? Politizar as pessoas. Vamos ouvir o Flávio falando da CPI da Lava Toga. Eu amei esse recorte. Foi um dos melhores momentos. Depois da parte que ele fala que ele não é Bolsonaro. E ele vai explicando a diferença, do lugar de fala, e dá capaz de falar mais coisas que uma pessoa normal. Porque Bolsonaro viveu, tem história, né? Esse pode falar muita coisa e não tentem ser igual a Bolsonaro. O filho tá falando, eu não tento ser igual a ele, eu não tenho a vivência que ele tem pra eu querer me igualar a Bolsonaro, pra chegar um monte de gente aí do nada e já querer começar a imitar o mito. Não é assim que funciona. Mas vamos ouvir aqui. Qual o presidente da República que quer confusão com o Supremo? Bom, idealmente, né? Então a gente tinha ainda ali alguns degraus a serem escalados para tentar evitar de chegar num ponto de porrada total de frente com o Supremo, né? Eu sempre fiz aquilo que meu pai determinou. Eu posso... Como é que é a minha relação com ele, Igor? Eu discordo de alguma coisa, eu tento convencê-lo do contrário, ele tenta convencer que não. Enfim, resumindo, eu posso até não estar convencido, mas no final eu vou fazer o que ele manda. E vai ser sempre assim, inclusive nesse momento agora. Eu vou fazer o que ele mandar. Então, assim, essa CPI da Lava Toga, a gente naquela época já não tinha maioria no Senado. A gente não tinha maioria no Senado. Isso interfere na divisão de cadeiras. Depois veio a CPMI da Covid, você viu que show de horrores que foi, num palco político, uma disputa política total, a gente sem os votos necessários para trazer a verdade para dentro da CPMI. A gente está falando do momento de CPI de Lava Toga, que era anterior a esse ainda. Você imagina, quem ia ser o presidente da CPI, a Soraya Tronic? Quem ia ser o relator, o Randolfo Rodrigues? É essa CPI que as pessoas ficam cobrando que fosse dar algum resultado para botar lá sentado no banco dos réus ali na CPI o Alexandre de Moraes? Qual a chance real disso acontecer? E ainda que isso acontecesse, qual seria o resultado prático disso? Cara, era capaz do PT entrar com habeas corpus no Supremo e fechar a CPI e ir dizendo que eles estão defendendo a democracia e a gente querendo causar confusão institucional. Então, assim, o mundo real ali dentro da política que a gente conhece, eu sei que eu não tenho cara, mas eu tô indo para 23 anos de política já. Eu tô nessa seara desde que eu tenho 21 anos de idade, como deputado no Rio de Janeiro. Então a gente aprende um pouquinho como é que funciona a realidade. Então esse é um falso argumento, é uma falácia das pessoas que estavam defendendo essa CPMI, como se fosse solucionar todos os problemas. Não ia solucionar, ia agravar mais a situação. Pois é, né? Custa explicar para as pessoas como é que funciona a política. Tantos problemas teriam sido evitados. Flávio falou. Ele começa falando do caso do Ramagem. Falou muito bem. Explicou pro Igor. Cara, a entrevista foi muito boa. Foi absurdamente boa. Até porque o Igor, ele deixa as pessoas falar. E o Igor não é uma pessoa letrada. Então, o Igor faz aquelas perguntas que as pessoas comuns querem saber. Mas foi muito boa a entrevista. Eu recomendo a vocês, sabe? Eu venho elogiando muito o Eduardo, mas eu acho que essa entrevista do Flávio conseguiu ser melhor do que basicamente todas as entrevistas que o Eduardo deu recentemente. Foi absurdamente boa. Eu estou absolutamente surpreso, de maneira extremamente positiva. Depois ele fala CPI da Lava Toga. Ele também fala sobre problemas por conta de aliados mal intencionados, né? Falando que não é só porque o cara tá na direita que o cara vai jogar junto contigo. E ele dá alguns exemplos, coisas que aconteceram, fala bastante do Major Olímpio. Explicações históricas da questão do voto impresso. O Flávio explica, tintim por tintim, eu acho que o Igor entendeu. Ele explica com detalhes por que ele acha que as eleições foram desequilibradas. Ele vai contando várias coisas que aconteceram em 2022. E contando numa boa, sem gritaria, sem adjetivação. Ele foca, por exemplo, na questão da fake news da falta de ar. Que o PT usou na campanha também e que tá aí até hoje. Que Bolsonaro lá tava fazendo piada com por falta de ar. Mentira. Ele conta muito do que o governo fez durante o Fica em Casa. Muito. Fala dos programas do governo, fala de questões econômicas, fala de questões de saúde, questões sociais. Ele faz uma explicação muitíssimo boa também sobre a questão da prisão. Ele traz algumas informações que eu não tinha anotado no primeiro momento. Ele fala, por exemplo, que na decisão falava, porque o Flávio fez essa postagem, 60 e tantas mil visualizações. Ele fala, cara,
A minha postagem tinha 60 e poucas mil visualizações em questões de minutos. Então isso nos leva a crer que a sentença ela já começa a ser escrita no dia 21. E que vigília, tornozelo e tudo mais é só um extra. Ele fala de 26, fala que, cara, quem tá junto vai estar junto. De outra maneira, ele vai estar junto quando lá no final do dia. Marcou né, posição, riscou ali no chão com algumas pessoas, repetiu por diversas vezes que o candidato mesmo é o Jair até o fim. Reclame quem quiser reclamar. Falou pra ninguém vir tentar copiar o Bolsonaro, que Bolsonaro é único, e realmente é único, gente. A forma como a história de Bolsonaro foi sendo construída ao longo dos anos, ninguém vai copiar, não adianta. Não tentem criar um novo líder de massas, que se essa fórmula existisse, a esquerda já tinha feito. O regime já tinha feito. Fala muito bem sobre o tarifaço, desmente inúmeras coisas que levantaram sobre Eduardo. Cara, tá maravilhosa essa entrevista do Flávio Bolsonaro. Eu nunca tinha visto esse outro lado do Flávio Bolsonaro. Sério, eu estou muito surpreso. Positivamente surpreso. Pra corroborar o que eu tô falando com vocês, da necessidade de riscar o chão, sabe? Politizar as pessoas, não deixar que mentiras sigam crescendo. Olha como é que funciona mais uma vez o bate-bola. Eu amei esse comentário do Eduardo, né? Óbvio que ele tá aqui por causa disso. Vem lá o Space Intergaláctico, urgente, tudo é urgente, né? Flávio Bolsonaro disse que foi feito um acordo com a Colômbia e Gomorra para pautar a anistia, mas não foi cumprido, blá, pipipi, foi negociado. Aí vem o Constantino. Então, acordos com certos tipos costumam acabar mal mesmo na intraição. Aí Eduardo vem com o pé no peito. Ô, prezado, qual era a outra alternativa que nós tínhamos? Eu vou te mostrar a resposta completa para Eduardo. Mas diante da resposta que você vai ver agora, o Constantino não tem resposta. É um dilema de fato, né? É um dilema. Realmente eu não tenho respostas para dar. E aí a Bia da Caserna fala, é um dilema. Mas nunca é um dilema compartilhar perfil, né, de grupinho do esquema, do grupinho que age dia sim, dia também para atacar Bolsonaro, desmerecer o Jair, desmerecer os filhos, aí todo mundo é RT. Seguir o Expresso Liberdade é um desserviço, né? Compartilhar é só narrativa para gerar desgaste. Enfim, compartilhar essa turminha para lançar narrativas e enfraquecer o outro grupo político, né? Que você não larga as bolas. Pois se souberem o seu real interesse, perderá a credibilidade que te sobra. Então, o plano morde-a-sopra é a única alternativa no momento, né? Constantino devia deixar claro que ele não quer o bolsonarismo, que ele trabalha pelo Partido Novo. Ele devia deixar claro que a defesa dele, né? Que ele usa a coleirinha do Deltan. Devia deixar claro. É por isso, inclusive, que o Dom Lancelotti já foi expulso de grupo por não aceitar a coleirinha do Deltan. Aí o que Eduardo fala pra ele, né? Ô, prezado, a questão é prática. Respeitosamente, qual outra alternativa? O que a gente podia fazer? Quem vota na eleição para presidente da Câmara são os deputados. É diferente de uma eleição geral, onde quem vota é o povo. Na eleição popular, vale o candidato ocupar espaço e, mesmo que pequeno, visa abrir caminho para esclarecer os eleitores e no futuro acabar sendo eleito. Já na eleição da Câmara, os eleitores, que são os deputados, são pouco sensíveis a estes argumentos. Se houvesse chance do Marcel Van Hatten ser eleito, é porque haveria chance de alguém que não é esquerdista ser eleito. Neste cenário, aí sim, faria sentido lançar alguém do PL, que à época tinha quase 100 deputados, e não alguém do Novo, né, que não tem nem 10% da representatividade. Resumindo, se a eleição de Marcel fosse crível, eu mesmo consideraria vir candidato à presidência da Câmara. Mas o PL havia muito a perder para apenas lançar uma candidatura que não convenceria ninguém e que, ainda que pudesse convencer um ou outro deputado num discurso, verificaria um novo Congresso em 27 para colher, né, os louros desta tática. Não ter 4 presidências de comissões
significa mais do que perdê-las. Significa dar ainda mais espaço para a esquerda e centro, mais cargos, mais tempo de fala, mais assessores, consequentemente mais microfone da imprensa e assim por diante. O Novo não perdeu nada lançando candidato, pois sua bancada de deputados é tão baixa que eles nem entram na possibilidade de pegar uma dessas presidências de comissões. Assim foi fácil jogar limpinho e deixar o desgaste para quem realmente se arrisca para fazer o certo, o possível. Se estivéssemos pensando em nossos próprios umbigos, em ficarmos limpinhos e ter ido com Marcel Van Hatten, teríamos perdido tudo e teríamos ficado sem nenhuma comissão. E muitos, né, os que hoje, não estou falando que é você, nos criticam por termos apoiado essa eleição, estariam dizendo que se nós estivéssemos, né, com as comissões, ao menos teríamos mais meios nesta batalha, já tão desfavorável para a direita. Mas deixa eu lembrar aqui um negócio. Eu acho que estava no Atlas. Eu acho que está no Atlas de fevereiro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pausar. Vamos lá. Achei aqui, ó. Vou mostrar aqui. Cadê a postagem do Eduardo, né? Eduardo parte do pressuposto, né, que temos diante de nós um pobre coitado, né? Que não sabe de nada do que está acontecendo. Certa vez, né, que o Cocô começou a me encher o saco, em fevereiro, ele fez um tweet que ele apagou. Quem apaga tweet é porque falou besteira, né? E passou vergonha. Queima de arquivo. Aí eu postei esse vídeo, né? Botei, a vida do cara gira em torno de mim. Dorme pensando em mim, acorda pensando em mim, esquece do que ele mesmo fala. Eu sou casado, irmão. Aí, olha isso aqui, ó. Eu não consigo pensar dessa forma, nunca pensei na minha coerência ao longo de 25 anos fazendo isso, e vocês não vão me ver passando pano para a Alcolumbre, ou dizendo que votar em Alcolumbre é o que sempre aconteceu e tem que fazer mesmo, e xingar quem discorda. Isso é coisa... Rodrigo Constantino, como vê essa possibilidade de constar de o PSD também participar dessa aliança para eleger o Davi Alcolumbre, e tem a possibilidade de que a oposição também dê apoio a essa candidatura, né? Não lance um candidato próprio, vá na adesão a Alcolumbre, né? Brown, a situação da oposição, da direita, dos bolsonaristas, é uma situação muito delicada. Porque ninguém gosta da figura do Alcolumbre, ainda mais se casar de vez com o PSD. Já tem os votos necessários para ser eleito. Então, você lançar uma candidatura alternativa é muito mais para fazer um statement, né, para deixar claro que você está insatisfeito com o rumo, mas não consegue nada efetivo com isso. Eu não consigo pensar dessa forma. Nunca pensei na minha coerência ao longo de 25 anos fazendo isso. Da oposição, da direita, dos bolsonaristas, é uma situação muito delicada. Porque ninguém gosta da figura do Alcolumbre, ainda mais se casar de vez com o PSD. Já tem os votos necessários para ser eleito. Então, você lançar uma candidatura alternativa é muito mais para fazer um statement, né, para deixar claro que você está insatisfeito com o rumo, mas não consegue nada efetivo com isso. Eu não consigo pensar dessa forma. Nunca pensei na minha coerência ao longo de 25 anos fazendo isso. Eu não consigo pensar dessa forma. Nunca pensei na minha coerência ao longo de 25 anos fazendo isso. Já tem os votos necessários para ser eleito. Então, você lançar uma candidatura alternativa é muito mais para fazer um statement, né, para deixar claro que você está insatisfeito com o rumo, mas não consegue nada efetivo com isso. Não consegue nada efetivo com isso. É só para inglês ver, só para fazer o statement. Tá entendendo? Como é que eu vou ter paciência, velho, de lidar com um charlatão como o Constantino, que é um charlatão? O espaço que teve na imprensa é porque o pai pagou pra ele aparecer. Essa que é a verdade, ele sabe disso. Nunca foi levado a sério por ninguém a vida toda. Tomava pau desde o Orkut. É o pai e o irmão banqueiro aí, bancando pra ver se vira alguém na vida. Um charlatão. Ele sabe, Eduardo. Essa candidatura é só pra fazer statement. Já tem os votos pra se eleger. E fica de maledicência no Twitter. Compartilhando Space Intergaláctico. É escolhido a dedo. O RT escolhido a dedo. Eduardo, inclusive, depois foi lá, né, no perfil do Space Liberdade falar: poucas vezes eu vi um perfil tão vagabundo quanto este. Mas deixa aqui a mensagem que eu escrevi pro Constantino. É o perfil que é do Kevin. Aí depois fica lá, né? Ai, acordos, 7 tipos de acordos, começa a terminar mal. É um charlatão.
Eu mostro ali o vídeo, aí ele falando. Eu nunca falei esse vídeo. Falou que repetiu lá na Braddock, né? A Rádio Intergaláctica. Quando levaram o Márcio Bittar, o Márcio Bittar explicou como é que funcionava, falou a questão das comissões, e você aplaudiu, bateu palma. Se eu tiver que procurar, depois eu pego e esfrego na tua cara de novo. É um charlatão. Você é um charlatão, Constantino. Isso é uma farsa, cara. Assume aí pra todo mundo do seu lado, sabe? O Constantino só virou direita porque dá like, porque dá dinheiro. Constantino odiava o bolsonarismo. O Constantino aplaudiu toda a perseguição. Só lá pra 2020, quando foi perdendo espaço na Jovem Pan, que ele resolveu ir pra direita. Conversa mole, era amiguinho de todo mundo, do Alexandre Bosch, do Andreasa, do Felipe Moura Brasil. Compartilhou todas as teses, né? Chamava o Felipe Martins, como é que ele chamava? Era aqueles caras da Revolução Francesa. Era... Pô, aquele cara que morreu na guilhotina. Esqueci agora. Ele usava daquele nome pra chamar. Até já fiz você sobre isso daí, todo mundo. Brigava com todo mundo. Aí depois viu que tava confortável. Aí ele começava a chamar os colegas dele de radicais de centro. E fica aí o dia todo. Aí me fala até escrever um texto pra me criticar de novo. Imprime esse texto, velho. E usa pra limpar tua bunda, que talvez ia pra alguma coisa. Sabe? Eu tô achando ótimo esse momento da direita, onde políticos de relevância estão botando dedo na cara de charlatão pra falar, ó, cala a boca. Para de mentir. Para de atrapalhar. Porque você vê aqui, ó. O charlatão não consegue nem responder ao Eduardo. É um dilema. Que dilema, cara? Não tem dilema. Como você mesmo diz, a Alcolumbre já tem os votos. Lançar candidatura só pra fazer um statement. Para de mentir. Para de emburrecer as pessoas. Para de emburrecer. Toma vergonha na cara. Aí o Lucas Bov também deu no meio. Achei maravilhoso. Não do Constantino, mas do Firmino. Falando, acabei de ver as postagens dos meus amigos Paulo Mansur e Carteiro Reaça sobre os comentários do seu Firmino sobre o Eduardo Bolsonaro. Eu gostei de fazer coro às falas dos deputados, pois Eduardo abriu mão de tudo para salvar seu pai e seu país. E eu digo mais, este rapazinho que se diz de direita é mais um surfista de ocasião. Eu venho dizendo isso há muito tempo, assim como eu falei do tal do Felca. Tem muita gente internamente que já percebeu, eu espero, que mais essa máscara cai, que ele volte para o ostracismo. Acorda direita. Já deu, gente. Essas alianças de mentira já deram. Você quer ser aliado? Seja. Seja para trazer bônus. Seja para trazer ajuda. Ser aliado para receber o voto do bolsonarismo, o like do bolsonarismo, o pix do Bolsonaro, meus cavaleiros do pix, para depois ficar de projetinho com seu grupinho político, aí não dá, cara. Eu tô achando, pra mim, esses últimos foram maravilhosos. Isso é riscar o chão. É começar a colocar ordem na cara. Começar a enquadrar gente que mente. Começar a enquadrar farsante. Charlatão. Aqui tinha umas coisas que eu queria comentar dias, que envolve o Moro, mas que o vídeo já tá longo e ia levar muito tempo. Eu também não vou comentar hoje, não. Mas os últimos dias, pra mim, estão sendo maravilhosos. Já deu o que tinha que dar, sabe? A política é de boa vizinhança tem um limite. E a galera tá perdendo a paciência, falando, cara, a gente tem que fazer o certo pelo certo. E é isso aqui, ó. Vamos começar agora a realmente contar pro povo o que tá acontecendo. Vamos começar a comprar algumas brigas que são importantes, mas a gente tem que manter a casa de pé e ordenada. Eu tenho certeza que o recado foi um recado. A classe política ouviu. Ó, estamos unidos, nós três aqui. Recebemos ordens do nosso pai, o único líder da direita. Esse é, pra mim, da direita que eu defendo, é meu único líder. Jair Messias Bolsonaro. Tá achando ruim? Morde o cotovelo. Ou deixa claro e segue teu barco aí, como faz o MBL. Freio de arrumação, algo assim, eu nunca vi na vida. Já teve alguns episódios, tipo com Weintraub, de falar assim, ó, irmão, vocês estão aqui, a gente tá do lado de cá, rompe publicamente, né, alguns rompimentos que já tiveram. Mas o que foi feito assim, porque pô, foi algo educado, algo coerente, algo em torno de uma coisa maior, não é só questão de birra. E eu não acho que ninguém saiu inimigo, até porque vai ter uma reunião hoje para o pessoal discutir, né? Se encontrar no meio do percurso, deixar as coisas claras e começar realmente a olhar para 2026 pensando em um plano maior, para trazer resultado, obviamente sem abrir mão, né, de sua própria essência.
Vejam a entrevista do Flávio. Vocês vão se surpreender positivamente. Eu aposto. Olhem para a política com olhar crítico, cada vez mais. Saibam por que vocês gostam e desgostam das coisas, das pessoas, etc. Tudo mais. E vote em mim na iBest. Eu quero o teu voto. Isso eu realmente peço com vontade. É o primeiro link na descrição aqui de todos os vídeos. E aí, se você quiser também apoiar um pouco mais, passar membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpan.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.